O nosso podcast de hoje é sobre teorias de evolução. A teoria da evolução é um conceito utilizado na biologia para indicar que a variação das espécies é o resultado de um processo gradativo de evolução. Essa ideia contrapõe a teoria do criacionismo, de que o universo foi criado por um Deus. Segundo a teoria da evolução, os indivíduos passam por modificações necessárias para a sua sobrevivência, de uma forma que eles se adaptam ao meio em que vivem. O primeiro a propor a teoria evolutiva foi o francês Jacques Lamarck, que em 1809 ele publicou as teorias no livro Filosofia Zoológica. No entanto, a pessoa mais conhecida quando se fala na teoria da evolução é o britânico Charles Darwin, o autor do livro A Origem das Espécies, criado em 1850. Darwin versus Lamarck. Darwin e Lamarck são grandes nomes da teoria da evolução, sendo o primeiro criador do conceito de evolução das espécies através da seleção natural. E o segundo, ele propõe uma modificação dos seres por meio de caracteres adquiridos. Agora, vamos conhecer as principais diferenças entre as teorias de Darwin e Lamarck. Vamos começar primeiro por Lamarck. Segundo Lamarck, o meio cria necessidades que induzem mudança nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Para Lamarck, a evolução da espécie ocorre devido às modificações que são impostas pelo meio em que vive. E essas novas características, elas são adquiridas pelo uso e pelo desuso de um órgão ou de uma determinada parte do corpo. Lamarck ele define que, de acordo com a utilização de um determinado membro, este seria mais desenvolvido. Dessa forma, aquele que fosse pouco utilizado poderia reduzir o seu tamanho ao longo das gerações. Lamarck ele também acreditava que as características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes, ou seja, todas as mudanças desenvolvidas pelas espécies são herdadas pelos seus descendentes. Agora vamos conhecer um pouco sobre Darwin? Darwin, ele estabelece a seleção natural como um mecanismo de evolução. Para Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores de características mais apropriadas para um determinado ambiente e um determinado tempo. E essa seleção ela pode ser dividida em 3 tipos: direcional, estabilizadora e disruptiva. Darwin também defendia que no centro de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhe oferecem uma melhor adaptação em relação ao outro. Além de que o mais apto, ele vive mais tempo, se reproduzem mais rápido e também transmite suas características aos seus descendentes. Darwin, ele diz que as espécies evoluem através de um processo de descendência, sendo esses modificados, dando origem a outras espécies. Diferente do que alguns acreditam, a teoria criada por Darwin ela não prevê que o ser humano descende do macaco, mas que as espécies evoluem através de um processo de descendência. Agora, conhecendo esses 2 teóricos, a gente pode entender um pouco mais sobre a teoria da evolução. E esse foi o nosso podcast de hoje.
Até a próxima. Tchau, tchau.